Apóstola vai vir ministrar para nós, ó, que para sempre, amém? Quando nós falamos de planejamento, é algo assim tão maravilhoso quando nós aprendemos essa questão do planejamento e da organização. Deus, tudo que ele faz é debaixo de um planejamento. Vocês perceberam? Quando ele começou a criar o mundo, ele primeiro fez os céus, né? Ele fez a terra, os céus, os mares, ele foi dando forma a todas as coisas para, por último, criar o homem. Então, tinha um planejamento. Por último, ele criou o homem. Então, todas as coisas que Deus faz, ele tem um planejamento, ele é organizado. Eu costumo dizer que nós cristãos, muitas vezes somos indisciplinados, não somos organizados no quesito oração, no quesito tempo com Deus. Muitas vezes, qualquer acontecimento nos tira daquela disciplina de estar lendo a palavra de Deus, de estar um tempo a sós com o Senhor. E eu costumo ver assim o quanto nós não temos somos firmes e organizados e disciplinados para ter um momento aquele momento em que nós paramos. Eu vejo que as pessoas têm muito mais disciplina para estar numa aula na academia, no seu horário na academia, do que estar no seu horário com Deus. Você já percebeu que a academia e outras coisas que nós temos aula, nós cumprimos a nossa agenda de uma forma assim super disciplinada. Mas quando nós olhamos para a leitura bíblica, para o tempo de oração, nós não temos tanta disciplina assim, não é verdade? Eu costumo dizer assim, porque Deus, ele é amor, ele sempre está nos chamando com amor. Mas o professor liga e fala assim, você não vem hoje não? Então a gente, com medo da cobrança, a gente corre para a academia, não é verdade? Mas como Deus é amor, ele fala tão suave no nosso coração, vem para a minha presença, você já leu a palavra hoje? Então a gente vai procrastinando esse tempo e quando a gente vê, às vezes a gente deixou de ler um livro ou ler a palavra de Deus, por 3, 4 dias, quando viu foi uma semana, não é assim? Mas glória a Deus, porque temos um Deus que sempre está nos trazendo de volta para Ele, nos chamando para a presença dEle. Então, planejamento é algo que nós aprendemos também com Jesus. Jesus, tudo, o nascimento, o ministério, a crucificação e a ressurreição e o retorno de Jesus, está tudo debaixo de um planejamento de Deus. Deus planejou tudo a respeito do nascimento, do ministério de Jesus, tudo foi planejado pelo Pai. Tudo estava na agenda de Deus e também está na agenda de Deus o retorno de Jesus. Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. Então Jesus sempre, quando nós olhamos ali para os evangelhos, ele estava sempre instruindo os discípulos. Não sei se vocês lembram daquela passagem da ceia antes dele ser crucificado. Ele mandou que os discípulos fossem à frente, eles iriam encontrar uma jumenta e era só dizer que era para ele que o homem entregar. Depois tinha uma casa para a ceia, tudo planejado, tudo organizado. Então é assim que ele tem nos ensinado para que nós possamos ter esse entendimento, essa disciplina de ter um planejamento. Muitas vezes nós terminamos o ano e nos comprometemos, não, o ano que vem eu vou botar tudo no papel, eu vou planejar. Eu vou planejar o janeiro, fevereiro. Sim, o planejamento é algo de Deus. Amém, queridas? Muito importante você planejar onde você quer chegar, o que você vai conquistar nesse novo ano de vida. Se você entrar o ano sem nenhum sonho, sem nenhum planejamento, você já entrou o ano assim, você não está sonhando com nada. Qual o seu sonho para o próximo ano? Nós já estamos encerrando este ano, tem muitas coisas que vão acontecer, tem muitas coisas boas que ainda nós vamos viver até o final do ano, mas nós temos que ser despertados a sonhar. Nós temos sido, semana passada nós falamos sobre os sonhos, nós não podemos desistir dos nossos sonhos, e muitos dos sonhos eu aprendi através desse seminário que nós precisamos escrever esses sonhos. Você escreve os seus sonhos? Eu aprendi através desse seminário a me planejar, a escrever aquilo
o qual eu sonhei, e quando eu escrevo, eu não me esqueço que eu sonhei. Porque muitas vezes nós sonhamos com algumas coisas e parece tão longe, tão impossível, a gente se esquece que sonhou. Quando acontece, a gente nem se lembra que foi um sonho, que foi uma meta, que foi um foco nosso. Por isso que é muito bom nós escrevermos e estar isso bem perto, bem próximo da gente, para a gente estar trazendo a memória que eu sonhei com algo, que eu planejei algo, amém? E quando nós planejamos algo, quando o nosso planejamento está debaixo da orientação, nós precisamos submeter todos os nossos planos e nosso planejamento e nossa organização ao Senhor. Nós temos que, eles devem estar submissos, né? Submetidos ao Senhor. Vamos ver em Provérbios 16, o 1 e o 3, nós vamos ver a respeito de como Deus nos instrui a submeter para o livro de Provérbios. Abre aí comigo. Mas antes de Provérbio, eu até me esqueci, o texto base desta ministração, vamos primeiro em Lucas 14. Lucas 14, 28. Diz assim, muito importante você estar com a palavra de Deus para acompanhar, tá bom? Então vamos lá, diz assim, ó. Qual de vocês, Lucas 14, 28, qual de vocês, se quiser construir uma casa, uma torre, quer dizer, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Nós, quando vamos planejar algo, nós temos que colocar esse sonho, colocar esse plano, eu falo assim, de escrever, né, como eu disse para vocês, pensar como vão ser as estratégias, nós temos que, eu vou construir uma casa, qual é o recurso que eu tenho, qual é o tempo que vai levar, como que vai ser pago cada etapa dessa casa, mas se eu já tenho esse dinheiro na minha conta, como o planejamento de toda essa obra que começa hoje em dia, não se planeja uma casa assim e vai se construindo, uma casa já começa pela planta, né? Pelo sonho, pela planta. Uma casa tem várias etapas para ser concluída, então isso fala de planejamento, é um planejamento que existe. Então todos nós, como vamos fazer algo, nós primeiro pensamos, planejamos para ver se vamos dar conta. Agora vamos lá em Provérbios 16, que nos instrui a colocar todos os nossos planos, em sujeição à vontade de Deus. Nós temos que sujeitar todos os nossos planos a Deus. Tudo que está sujeito a Ele é bem sucedido. Amém, queridas? Então vai lá. Provérbios, no capítulo 16, o versículo 1 e o 3. Olha, diz assim. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta. Quando nós falamos de planejamento, nós temos que ter o entendimento que nós planejamos. Mas, se Deus, hoje, vamos dizer deste ano, quantas de nós tínhamos viagem programada, tínhamos outras atividades programadas para este ano, que foram interrompidas, nós não concluímos esse planejamento, amém, queridas? Porque o Covid apareceu esta pandemia e muitos dos nossos planejamentos foram parados, né? Foram paralisados por um tempo, mas nós sabemos que a mão poderosa do Senhor está sobre a terra e todas essas coisas vão contribuir para o nosso bem. Amém, queridas? Então, diz assim, ao homem pertence os planos do coração, então nós podemos planejar. Mas ele diz assim, mas do Senhor vem a resposta. Quando você pensa em fazer uma viagem, você planeja para onde você vai ficar, o quanto você vai gastar, se você vai de avião, de carro, de ônibus. Você faz todo um planejamento. Mas você já fez todo um planejamento e Deus falou para você assim, não é hora de ir. Eu já fiz planejamentos que chegou próximo de eu fechar, né?
e Deus me parou. Ele me começou a falar no meu coração: não faz, não fecha. E eu fui entendendo que não era para tocar adiante aquele plano. Então eu faço planos, mas eu me sujeito esses planos à vontade de Deus. Cada uma de nós temos plano, mas quando nós sujeitamos à vontade de Deus, você pode ter certeza que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então a vontade dele para nós é muito, muito, muito melhor do que a nossa, porque ele vê além do que nós enxergamos. E no versículo 3 desse mesmo capítulo, ele diz assim, ó: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha que coisa maravilhosa. Senhor, eu consagro agora esse sonho, esse plano que eu tenho de viajar no mês de janeiro, né? Eu tenho um plano de casar. Oh, glória a Deus! Tem muita gente casando. Eu tenho um plano de casar ainda este ano. E aí submeter, olha que coisa linda, consagrar ao Senhor os nossos planos. Senhor, olha, aqui estão os meus planos, né? Mas faça a sua vontade. Eu quero viajar, mas faça a sua vontade. Esse ano eu tive muito desejo de estar, tenho 2 filhos que moram fora, eu tive muito desejo de estar lá, mas todas as vezes que eu começava planejar, começava a olhar a passagem, eu sentia no meu coração o não de Deus. E eu ia me aquietando, porque quando nós começamos a programar uma viagem, ou mesmo qualquer tipo de negócio, alguma coisa assim, nós quando submetemos a nossa vontade à vontade de Deus, Ele vai nos orientar, Ele vai dar o sim ou o não. E muitas vezes a gente não quer ouvir o não. E a gente prossegue naquele planejamento, naquele sonho. E mais tarde a gente vai ver que aquilo não era da vontade de Deus. E mais tarde nós vamos ver que aqueles planos não foram bem sucedidos, porque nós não tivemos vontade de obedecer aquela voz que vinha dentro do nosso coração, dizendo para nós que não era a hora. Né? Você já ouviu algo assim? Deus falando, não é a hora. E essa dependência que nós criamos da pessoa do Espírito Santo de Deus é essencial para uma vida organizada. Olha, coisa mais maravilhosa, eu vivo todos os dias essa dependência, meu dia depende, eu acordo de manhã e eu já ponho os meus planos nas mãos do Senhor. Eu organizo os meus horários ouvindo a voz do Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo, seria melhor eu ir de tarde ou ir de manhã? E as coisas, quando nós consagramos, quando nós submetemos a nossa vontade, os nossos planos a Deus, olha, é uma coisa tão extraordinária. Todos os dias eu penso assim, hoje eu tinha vários lugares para ir de tarde, né? E aí eu pensei assim, eu vou nesse. E vou fazendo um roteiro, um planejamento. A minha ida, hoje eu tinha no mínimo em 8 lugares. E eu fiz um planejamento para sair à tarde e cumprir toda essa agenda onde eu tinha que passar e resolver algumas coisas. E quando eu pensei assim, vou a primeira aqui, eu vou lá, o Espírito Santo... eu fiquei esperando o roteiro dele. Eu tenho esse hábito, sabe, de planejar o meu, mas eu fico esperando o sim dele, se ele vai mudar o roteiro. É a coisa mais deliciosa você ter essa dependência e deixar que o Espírito Santo faça o seu roteiro para onde você quer ir. Como que é isso, pastora? É a coisa mais deliciosa, eu quero dizer, você pensa, mas com a sua mente, e você espera no seu coração que o Espírito Santo te oriente. A voz do Espírito Santo, ela vem daqui para a nossa mente, e a voz da nossa mente, ela surge aqui. Se você criar o hábito de orar, de estar na presença de Deus todos os dias, você vai ficar uma pessoa tão íntima do Espírito Santo que você não vai ter dificuldade de ouvir a voz dele. Nós temos dificuldade de discernir se a voz é dele ou não, porque passamos pouco tempo com ele. Você já teve essa experiência de ouvir alguém no telefone e saber quem é pelo tom da voz? Porque você conhece essa voz, porque você convive com essa pessoa. Quando você convive com o Espírito Santo diariamente, conversando, você vai tendo essa intimidade com ele, você vai desenvolver um relacionamento
tão lindo que ele até a sua agenda ele cuida. Muitas vezes alguém fala comigo lá no culto, pastor, a senhora pode me atender terça-feira? Aí eu dou uma parada assim, eu escuto o Espírito Santo, eu falo, posso. Se ele põe uma duvidazinha, eu falo, depois eu respondo. Porque ele cuida da minha agenda, eu ponho a minha agenda na mão dele. E às vezes eu marco 2 coisas no mesmo horário, e ele é tão maravilhoso que até essas graças minhas, essas furadas minhas, ele resolve. Uma pessoa naquele dia, e eu falo assim, Espírito Santo, marquei 2 pessoas para conversar às 2 horas da tarde, e agora? E aí eu fico esperando a resposta dele. Dali a pouquinho uma das pessoas desiste. É tão maravilhoso. Quarta-feira passada, né, eu marquei com uma pessoa 6 horas e 7 horas tinha o culto. E eu saí de casa correndo para encontrá-la. E no caminho eu parei estacionei do lado para avisar que eu estava indo. E aí eu vi a mensagem dela que ela não poderia mais. Nisso outra pessoa queria falar comigo, e deu tão certo, encontro marcado por Deus, eu já peguei e fui me encontrar com outra, sabe assim, quando a gente depende de Deus, a gente não se estressa, porque aquela desmarcou, a outra marcou, sabe, a gente não se estressa, porque às vezes algo que parecia tão ruim para nós, porque alguém não vai, Deus tem outro roteiro e a gente precisa aprender, ter essa longanimidade de cumprir o roteiro dele, o planejamento dele. Às vezes eu planejei encontrar com alguém e o Espírito Santo quer que eu vá a outro lugar. Então, as coisas de Deus são maravilhosas quando nós aprendemos que nós temos sim que sonhar, nós temos sim que planejar, mas nós temos que nos submeter aos planos de Deus. Nós temos que receber da parte de Deus a direção para viver esses sonhos e esse planejamento. Vamos ver aí no livro de Provérbios, não vamos para Tiago 4, nós vamos ver aí no Tiago 4, vê lá comigo, quando nós dependemos do Espírito Santo, o livro de Tiago, mas nós organizamos a nossa vida assim de uma forma tão extraordinária quando nós colocamos a nossa agenda, essa dependência da direção do Espírito Santo de Deus. Amém, queridas? Olha aqui, o que diz Tiago do versículo 13, você já achou aí? Tiago 13, é tão importante você estar com a sua Bíblia, eu tenho sempre falado a respeito de você estar com a sua Bíblia, porque a sua Bíblia, quando você manuseia ela, você vai conhecendo mais e mais a palavra de Deus, por isso que é importante você estar com a sua Bíblia de papel, né? A Bíblia no telefone é uma benção, mas não substitua a Bíblia de papel só pela do telefone. A do telefone, a do seu smartphone, ela é para ser algo... vamos dizer assim, no momento em que você não está com a outra, mas a sua leitura diária, o seu contato com a Bíblia diária, é muito importante que seja essa Bíblia aqui, ó, poderosa do papel. A outra é poderosa igual, mas o que acontece? Quando nós estamos com a Bíblia de papel, nós memorizamos muito mais a palavra de Deus. Amém? Ah, pastora, mas hoje eu ponho lá no Google e eu vou saber a palavra que eu quero... Eu sei disso, amadas, mas a importância de você memorizar, porque uma hora você vai estar sem o seu telefone e você não vai poder botar lá no Google onde está tal palavra. Então é muito importante você memorizar a palavra de Deus no seu coração. Tiago, capítulo 4, no versículo 13, diz assim, olha aqui. Ouçam agora vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã? Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amém, queridas? Se o Senhor quiser, viveremos e faremos aquilo. Olha que instrução maravilhosa. Muitas vezes nós tomamos decisão de se mudar. Nós tomamos tantas decisões sem o consentimento, sem aprovação, sem sujeitar essa decisão à vontade de Deus. Você já trocou um carro que você lá no fundo sabia que não era para trocar e você insistiu e você viu que não foi um bom negócio? Você já
insistiu numa amizade que Deus está falando para você que não é uma boa amizade, você insistiu, você lá no fundo Deus está falando para você e você insistiu com esse relacionamento, seja amizade, seja amoroso, você insistiu, amém, querida? E Deus estava falando que não era e você insistiu e viu que não deu boa coisa. Então, quando nós temos essa intimidade com o Espírito Santo, nós vamos ouvir e vamos obedecer a voz de Deus. A intimidade, ela gera uma segurança no nosso coração tão grande, porque nós conhecemos a voz do Espírito Santo, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo assim, tão diferente, não é verdade? Tempo onde muitas pessoas se levantaram nas mídias sociais. Nós temos a facilidade hoje em dia das mídias sociais. Muitas pessoas se levantaram para dar treinamentos, desenvolver a sua parte empresarial. Isso é muito bom, mas nós precisamos entender que isso são ferramentas humanas. O que vem da parte de Deus para que essas ferramentas humanas tenham sucesso é o sobrenatural. Muitas vezes nós, por muito conhecimento, nós achamos que é na força do nosso braço. Nós começamos a ficar orgulhosos, dizendo eu posso, eu faço, eu vou. Esquecemos, amém, queridas? Nós nos esquecemos de sujeitar os nossos planos a Deus. Então, preste muita atenção. Conhecimento é bom, treinamento é muito bom, mas nós temos que nos lembrar que sem o Senhor, como diz aquele versículo, sem o Senhor não teremos prosperidade, nós não teremos os nossos planos bem-sucedidos. Amém? E nós temos que ter essa humildade de reconhecer que tudo que somos e que tudo que temos foi o Senhor que fez. É o Senhor que faz nas nossas vidas. Quando eu digo para vocês que como hoje eu saí para fazer várias coisas e todas as coisas foram encaminhando do jeito que eu precisava, no tempo que eu precisava, foi tão maravilhoso. Quando eu falo isso para vocês, eu chego ali, chegando em casa, eu já estava louvando e agradecendo a Deus, porque eu fui para resolver todas as coisas deram certo. Pode ser que um dia alguma coisa não dê certo, nem por isso eu vou ficar triste, porque não foi algo que Deus planejou. Amém, queridas? Então é tão bom quando você depende, faça a sua agenda depender, né? Depender, é importante compreendermos que devemos nos preparar como se tudo dependesse de nós, mas colocarmos em prática, sabendo que tudo depende de Deus. Nós podemos sim viver os nossos planos, sabendo que nós temos nossa parte para fazer, mas nos lembrar que tudo depende de Deus, todas as coisas dependem de Deus. Senhor, eu vou viajar, o Senhor abençoa essa viagem, Senhor, eu vou comprar algo, o Senhor abençoa. Quando você coloca as suas finanças, amadas, as finanças. Quando você pede para que o Espírito Santo direcione as suas compras, direcione as suas economias, direcione como você tem que investir o seu dinheiro. Amém? Eu costumo dizer, teve época na minha vida que o dinheiro só vinha para que eu pudesse pagar. Eu nunca podia comprar. Ele chegava, ele já estava todo gasto. Era só para pagar. E eu comecei a orar, eu conto isso para uma discípula, ela está treinando isso comigo. O dinheiro vai vir para mim, na minha mão, e eu vou comprar, eu não vou ficar só pagando. É possível isso? Mas primeiro nós temos que desejar, que é o sonho, sonhar que isso aconteça, que o dinheiro venha na minha mão para que eu compre, não só para pagar. Qual que é a diferença, pastora? A diferença é que quando pego quando eu pego os meus recursos, eu só pago aqui, pago ali, pago aqui, e fico com o que sobrou, vamos dizer. Isso fala de você pegar seus recursos e ele já está gasto. Mas quando seus recursos chegam à sua mão, lógico, nós temos aquelas contas, né, que é água, luz, telefone, aquelas coisas que são já fixas. Mas eu
Quando eu pago os fixos e o que fica na minha mão, eu posso decidir o que eu vou comprar. Ele não está comprometido para eu pagar algo. Isso faz uma diferença enorme. Então nós temos que sonhar com isso. Nós temos que sonhar uma palavra tão maravilhosa que foi ministrada sobre as nossas vidas por anos a fio ali na ECG. Estarei comendo do velho quando o novo chegar. Isso fala que eu estarei comendo estarei ainda usando os recursos do mês de novembro, quando o recurso de dezembro chegar. É possível? É possível sim. Deseje, sonhe com isso. Quando você deseja, você põe esse planejamento nas mãos do Encontrei isso na internet sobre nas mãos do Senhor, você vai ficar impactada com o que Deus faz nas nossas vidas, quando até as nossas finanças você já está gastando ele. Amém, queridas? Então, coloque os seus planejamentos, as suas organizações na mão de Deus e nós vamos ter uma vida realmente bem-sucedida. É muito importante compreendermos que devemos nos preparar sim, como se tudo dependesse de nós. Tudo depende da minha atitude, mas quando colocarmos em prática, sabendo que tudo, quando nós colocamos o nosso planejamento em prática, nós temos que saber que tudo depende de Deus e reconhecer que tudo depende de Deus. Amém? Isso fala de humildade, isso fala de um coração contrito, de um coração dependente de Deus e sagrado a Deus. Amém, queridas? E os conselhos? Você já ouviu conselhos de pessoas sábias? Né? Quando eu era jovem, eu entendia que conselho era só de pessoas mais velhas, mas não é só de pessoas mais velhas. A Bíblia fala conselhos dos sábios. Provérbios 5, vamos voltar ali em Provérbios. Você já ouviu conselhos de pessoas sábias? Pessoas sábias, elas têm conselhos que nos edificam, têm conselhos que nos fazem prosperar, têm conselhos que nos faz mudar a rota dos nossos planejamentos. Você sabia disso? Então, quando eu estou planejando, eu também tenho que ouvir conselhos de pessoas sábias. Ai, como é maravilhoso. Capítulo 15, acha aí comigo. Provérbios 15, versículo 22. Provérbios 15, versículo 22. Diz assim, ó. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, amadas, nós temos algumas estratégias hoje que nós vimos aqui para que nós possamos ser bem-sucedidos no nosso planejamento. Todos os nossos planos devem ser submetidos ao Senhor. Todos os nossos planos devem ser submetidos ao Senhor. E a dependência do Espírito Santo é essencial para uma vida organizada. A dependência do Espírito Santo é essencial para ter uma vida organizada. E os conselhos não devem ser rejeitados. Nós temos que ouvir conselho de pessoas sábias. Amém? E o planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? Exige que Deus esteja à frente. O planejamento estratégico exige que Deus esteja à frente de todas as coisas. Abre comigo o Salmo 127, no versículo 1. Salmo 127. Nosso planejamento estratégico é tão maravilhoso. A palavra de Deus, ela nos ensina. A palavra de Deus nos ensina de todas as áreas. Tudo o que nós precisamos aprender, nosso Deus deixou escrito. Porque Ele, como eu disse, planejou todas as coisas. Amém? Salmo 127. Diz assim, ó. Se não for o Senhor, o construtor da casa... Olha aqui, coisa linda. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Aqui a palavra de Deus está dizendo, se não for o Senhor o construtor da casa. Vamos falar da casa espiritual, pode ser da casa física também, mas a sua casa espiritual, você, essa casa, nós somos a casa do Espírito Santo, nosso corpo é templo do Espírito Santo.
Então, se não for o Senhor que habita em nós, que nos dá conselho, na presença do Espírito Santo, se não for o Senhor o construtor, quem tem construído a sua casa espiritual, quer dizer, da casa você, pessoa, quem tem sido construtor, onde você tem, qual tipo de material você tem usado para construir essa sua casa espiritual? Qual é o tipo de material? Eu quero dizer para você, se esse material que você tem usado para construir a sua essência, o seu interior, que tipo de material você tem usado para construir, para ter conhecimento, para ter sabedoria, para você ser uma mulher segundo o coração de Deus? Que tipo de material você tem usado para construir essa casa? Diz aqui, se o Senhor não for o construtor, será inútil trabalhar na construção. E se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Isso fala da dependência de Deus. Nós podemos ter vigia sim, nós podemos ter alarme, nós podemos ter todo tipo de proteção. Mas a nossa dependência tem que estar no Senhor. É o Senhor que nos guarda, o Senhor que envia seus anjos guerreiros para estar nos cuidando, nos guardando, nos protegendo. Amém, queridas? Então, quando nós falamos de planejamento, de organização, cada área da nossa vida, nós temos que pensar, será que nós estamos colocando os nossos planos, os nossos projetos sujeito à vontade de Deus? Ou eu vejo pessoas que falam, pastor, o senhor me disse isso. Ah, pastor, o senhor falou para mim fazer isso. Daqui a pouco essa mesma pessoa está fazendo de um modo contrário. Então, a gente percebe que ali tem um espírito de engano. Ela fica de um lado para o outro, porque na verdade, sem intimidade, sem relacionamento com o Espírito Santo, você pode confundir as vozes. E muitas vezes nós, nesses tempos de tantos treinamentos, tantos ensinamentos, tanto mentoreado, nós podemos confundir vozes. Você sabia que você pode confundir a voz do Espírito Santo com a voz de um instrutor? Você pode confundir a voz do Espírito Santo com a voz de uma pessoa manipuladora? Então eu quero dizer para você, submeta seu coração à vontade de Deus, deixa que o Espírito Santo te ensine, amém, queridas? Então, lembrando vocês que eu quero encerrar agora, lembrando vocês que nós já vimos 6 princípios, e eu quero que você deixe seu testemunho ali para mim, para que eu possa compartilhar esses testemunhos, amém? Eu quero falar para você que você é muito especial, eu amo a sua vida, estar com você toda segunda-feira na célula tem sido um privilégio para mim. Deus abençoe, guarde sua casa, que cada dia mais você venha depender, ter essa dependência do Senhor nos seus planejamentos, nos seus sonhos, nas suas atitudes. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar por cada lar aqui representado, que a sua paz, a sua alegria, Senhor. Senhor, que tudo que o Senhor tem de melhor seja derramado nesta noite nos seus lares, nos lares das suas filhas, ó Pai. Eu oro por os enfermos, ó Deus, que esta praga cesse, Senhor, que o medo, Pai, que o medo não oprima a população. Pai, que o medo não venha deixar os seus filhos, ó Pai, oprimidos. Que o medo, Pai, que tem escravizado muitos corações, caia por terra hoje em nome de Jesus, porque o seu amor lança fora todo medo. Derrama do seu amor em cada coração nesta noite, que todo medo, Pai, seja, Senhor, em nome de Jesus, neutralizado. Eu neutralizo o medo na sua vida. Em nome de Jesus, eu oro por cada um dos seus familiares, por cada pessoa que está vivendo neste momento, Senhor, esta enfermidade, Pai. Que o medo não assole este coração. Eu neutralizo o medo agora em nome de Jesus. Que venha paz, que venha alegria nos corações, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro por cada lar, abençoando as casas, abençoando as vidas, com paz e com provisão. Amém, queridas? Um beijo no coração. Eu vou ligar agora, quero reforçar o convite. Segunda-feira, quem vai estar conosco é a apóstola Marisa ministrando para nós. E eu quero reforçar o convite, amém? E vou ligar nos nossos comentários para a gente ver quem que vai ganhar o livro Poder de uma Mulher que Ora. Ah, eu quero saber quem vai ganhar o livro Poder de uma Mulher que Ora.
Quem vai ganhar o livro? Glória a Deus. Agora nós vamos conversar. Eu quero agradecer todos os cumprimentos que eu ganhei nesse dia do meu aniversário, que foi ontem. Eu quero agradecer de coração cada mimo, o tempo que você investiu para me dar parabéns, para dar um beijo. Eu quero te agradecer. Muitas vezes pode ter ficado alguém que eu me esqueci, mas eu tentei retornar para todos vocês. Um beijo no coração, que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Eu quero saber quem vai